através de nós. Aleluia. O cara que mais chora na igreja tem que ser eu. O cara que mais investe tem que ser eu. O cara que mais acredita. Ninguém pode acreditar no meu ministério mais do que eu. Ninguém pode chorar por ele mais do que eu. Se tem alguém na igreja chorando mais, investindo mais, então já é porque eu não sou mais o pastor da igreja. Porque o cara que vai na frente, o anjo que Deus escolheu, é esse homem que ele paga um preço maior. Aleluia. E eu não vim aqui trazer nada novo, nada que você já não saiba, mas, irmão, só quem conhece o coração de um pastor é Deus, sua esposa e seu travesseiro. E nós estamos vivendo uma geração que a igreja ela tem causado muita admiração nas pessoas, mas não tem causado respeito. As pessoas admiram nossos prédios, admiram os nossos cantores, os nossos pregadores, admiram as nossas palestras. Você pode analisar os melhores ministrantes, palestrantes sobre coach, sobre empresários. Somos nós. Somos pastores, são homens que vão para as universidades. Nós temos um grupo lá em Itajaí que vai nas universidades pregar, vai nas escolas, que dá curso a empresários, ensina empresário a ganhar dinheiro. Então, o mundo descobriu que a igreja tem coisas boas. Só que eles nos admiram, eles não nos respeitam. Nós temos tantas coisas para mostrar. Salomão causou admiração na rainha de Sabá, porque ele tinha um reino para mostrar. Mas Daniel causou respeito na Babilônia, não tendo nada para mostrar. Mas ele tinha um espírito de excelência. Nabucodonosor reconheceu que dentro de Daniel tinha um espírito de excelência. E um homem sozinho, ele causou um rebuliço na Babilônia. Mudou de rei 3 vezes na Babilônia. E ele continuou o mesmo homem, sem perder seus critérios, sem perder seus princípios e sem perder a janela para Jerusalém. Louvado seja Deus. Então a nossa geração ela não foi chamada para causar admiração. O mundo não tem que admirar a igreja, o mundo tem que respeitar a gente. Respeitar o que nós carregamos, o encargo que está sobre nós. O mundo não tem que admirar as nossas riquezas, as nossas performances. O mundo tem que respeitar. Aleluia. Eu estava agora vindo de Boston e você começa. Estava com o pastor Vitor Nelas, que é irmão do pastor ali, e o Vitor contando as histórias para a gente de Boston, de Massachusetts, lá quando o filho empregava naquelas ruas, e quando ele passava na frente de um bar, os donos do bar fechavam as portas com vergonha. Quando ele chegava num restaurante para comer, o dono mandava tirar as bebidas alcoólicas da prateleira, com vergonha de Charles Finney. As pessoas que chegavam perto dele caíam na unção. Era um negócio tremendo, sobrenatural. E o cara sozinho, sem nem nada para mostrar. Você vai lá, hoje não tem nada de Finney para mostrar, mas existe um encargo que estava sobre a vida daquele homem, que nós podemos sonhar com isso, com um avivamento. Amém, irmãos? Avivamento é isso. Avivamento é quando Deus consegue colocar fundamentos em nós. Avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento não é quando nós saímos alegre como pregador, é quando nós saímos tristes conosco mesmo. Eu tenho entendido isso. Então a primeira pergunta que eu queria fazer para a gente, para mim também, porque eu sou um pastor: o que nós estamos gerando? O que nós estamos gerando? Porque o anjo falou para Maria: você vai gerar um filho, o Filho de Deus. Você vai gerar o Filho de Deus. O ente querido que está aí, o ente santo que está aí dentro do seu ventre, que eu vou colocar, ele será chamado Filho de Deus. O que nós estamos gerando? Quando nós olhamos para o nosso ministério, o que sobra quando nós não estamos? O que sobra quando eu não estou? Se tirar o meu microfone, se tirar a minha pregação, se tirar eu como pastor, se tirar as minhas condições financeiras, o que é que sobra? O que eu estou gerando? Quando o mundo olha para mim, o que o mundo vê? Então essa pergunta me fez pensar quando eu li Isaías 26 e o versículo 15 em diante, quando Isaías começa a profetizar, ele começa a dizer: nós tivemos dores de parto, fomos engendrados por Deus, tivemos dores de parto, mas quando nasceu era só vento. Isaías profetiza, ele diz: quando nasceu era só vento, transformação para a terra não trouxemos.
transformação para a terra. Irmãos, nós precisamos entender que Deus não nos chamou para encher uma igreja, nos chamou para transformar uma geração. Encher a igreja vai ser a consequência disso, porque senão nós só vamos ter igrejas cheias de gente vazias, que não conhecem a Deus, não conhecem a sua glória, não conhecem a sua performance, não conhecem a forma que Deus se move. Pessoas que vão a vida inteira na igreja buscar uma coisa que já é delas, por herança, porque são filhos de Deus. Então nosso trabalho é esse, é balizar o caminho, deixar uma condição. E eu vou dizer uma coisa para você, é frustrante realmente, porque a gente trabalha. Esse ano eu tive, acho que em 9, 10 nações pregando o Evangelho. A gente viaja tanto e está sempre na igreja e ainda, eu estava falando para o Rafael ontem, eu ainda não sou itinerante, porque eu chego em casa na segunda-feira, na quarta eu já prego numa congregação, no sábado eu já tenho café com pastores, e a gente não vai para casa descansar. Na realidade a gente descansa quando está viajando, quando você está em casa, o que você está fazendo, que as pessoas dizem, o pastor chegou, eu precisava falar com ele. E aí você tem um filho de 8 anos, que o seu filho não quer saber se você é o apóstolo Luiz Hermínio, ele só quer alguém para jogar bola com ele. E ontem nós estávamos conversando com o pastor Ilmar sobre isso, estávamos pregando, porque hoje não é difícil você dar uma bicicleta para o seu filho, você vai ali e compra. O difícil é você guardar um final de semana para passear com ele de bicicleta. O difícil é você, não é fácil dar uma bola para ele, não é difícil, você vai lá e compra uma bola, meu filho, está aqui. Eu costumo comprar Lego para o meu filho, ele monta um Lego em 2 horas, o menino é esperto. Só que quando eu chego com o Lego, ele joga tudo no chão, a gente tem que separar tudo, diz, pai, vem cá, me ajuda aqui. E aí, o difícil não é comprar um Lego, $50 você compra. O difícil é você sentar e gastar 2, 3 horas com ele montando aquele negócio, porque você dá o Lego para ele, não vai marcar. O que vai marcar é você passar aquelas 2, 3 horas com ele. E nós precisamos estabelecer em algumas coisas, porque eu vou falar uma coisa para você, irmãos, Deus não vai fazer os templos sem fazer primeiro nos lares. Amém. A arca de Davi, antes de abençoar Jerusalém, ela teve que passar na casa de Obed-Edom e abençoar uma família por 3 meses, porque Deus vai fazer primeiro na família e depois Ele vai fazer, aleluia, vai fazer no altar, vai fazer no púlpito. Nós temos uma frase lá no nosso ministério, a gente diz assim, manifesta no púlpito o que você recebe no altar, estabelece na mesa e santifica no leito. Manifeste no púlpito o que você recebe no altar, estabelece numa mesa e santifica no leito. Essa é a junção perfeita entre Deus, família e ministério. Então eu tenho aprendido algumas coisas com Deus sobre isso. E esse ano para 2015 é como se Deus estivesse dando uma ré na gente. É como Deus estivesse puxando o freio de mão e dizendo assim, volta um pouquinho aqui, filho, volta um pouquinho. Eu não quero frustrar você com essa palavra, mas eu acredito que nós estamos num alinhamento com Deus. Deus vai fazer nos nossos lares, amém, irmãos? Eu quero declarar isso. Então, o que nós estamos gerando? A minha segunda pergunta é, para quem nós estamos gerando? Para quem? Porque o problema não é só fazer, é fazer para quem? Um dia a Ana, uma mulher, foi a Siló e disse, se o senhor me der um filho, eu te devolvo, é teu. Deus deu um filho para ela. Ela disse, se o senhor me der, é teu. Sabe o que me encanta em Eucana? É que Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Penina gerava filhos, ele dava uma porção para ela. Ana, que não gerava filhos, ele dava 2. Ou seja, Eucana me encanta porque ele é um cara que investia naquilo que ainda não gerava, naquilo que ainda não estava dando certo, naquilo que ainda não estava dando fruto. É um homem de visão. Um homem de visão, ele sempre investe naquilo que ainda não deu certo. Ele acredita em pessoas quando ninguém acredita. Ele acredita em movimentos quando ninguém acredita. Tem um menino lá na nossa igreja, o Felipe. O Felipe, ele é de Goiás. Um dia eu fui pregar em Goiás, há uns 8, 9 anos atrás. Ele estava numa casinha de suco, ele tinha saído de uma casa de recuperação. E ele disse, pastor, vou fazer um suco de cupuaçu para o senhor. Eu digo, legal.
Aí ele sentou comigo na mesa. Eu sabia que aquele suco não era de graça. Ele sentou comigo na mesa e começou: um dia eu vou lá para Itajaí, eu quero trabalhar com o senhor. Eu digo: que legal, Felipe, vamos orar, né? Glória a Deus. A gente ouve isso todo dia, né? E aí um dia o telefone tocou lá em casa, faz uns 8 anos. Pastor, sou eu, o Felipe, lembra de mim? Eu digo: lembro. Então, eu queria ir para aí. Eu digo: vamos ver, né, Felipe? Eu já comprei a minha passagem de ônibus, eu estou indo. Eu digo: tá bom. Eu falei: minha esposa está vindo um jovem aí, será que ele pode ficar aqui em casa uma semana? Ele ficou 3. Aí ele veio. Ele disse: pois é, pastor, eu quero vir, eu quero ajudar o senhor a escrever livros, e porque eu tenho uma graça para fazer isso, eu tenho uma graça para fazer aquilo. Daqui a pouco ele foi e voltou com a esposa. Foi buscar a esposa e voltou. Fui buscar ele na rodoviária com 4 malas. Disse: meu Deus, tem que botar esse guri, meu Deus. E aí ele ficou lá. E a gente botava ele para fazer uma coisa. Toda semana eu tinha uma reunião acerca do Felipe. Aí nossos pastores, a gente reunia: não, o Felipe não dá para ficar com a gente. Ele anda na frente. Sabe aquele cara que você tem que parar ele toda semana? Esse Felipe, cala a boca, para e tal. Ele pegava uma coisa na internet, ele é bom de computador, e ele é bom, ele faz música na hora, ele canta rap. Aí eu todo conservador, e ele eu digo: meu Deus, não vai servir esse negócio. E aí mandamos ele para cuidar dos adolescentes. E aí ele já fez um chamado Café Pais e Filhos. No final de semana por mês, ele fazia um café na igreja, os pais vinham tomar café com os filhos. Opa, começamos a gostar. E aí ele já criou o acampamento com os pais e filhos. O pai levava o filho para fazer o acampamento. Tremendo. Acampamento de adolescente, o pai tinha que ir junto. E a mãe ia com a menina e o pai ia com o menino. Era um negócio terrível. Porque mexia com a família toda, mexia com a igreja toda, era gente, era ônibus. E a gente tentando parar o Felipe. Não sei quantas reuniões eu fiz para parar o Felipe. Aí ele me apresentou umas músicas. Eu disse: vamos gravar. Aí gravamos um CD de rap para ele. Irmão, esse menino está estourando no Brasil. Eu vim de um evento agora que ele fez no Paraná, tinha 3.000 pessoas. Glória a Deus. O nome do evento é Play, a igreja na cidade. Ele reuniu pastores de vários lugares. Eu pus a mão na cabeça do Felipe. Eu disse: como é que você vai? Você está pagando a passagem desses pastores? Não, pastor, está tudo certo. Ele foi na cidade. Ele ganhou hotel de graça para toda a equipe, para botar vídeo no YouTube. Ele ganhou passagem de graça. Ele entrou em contato com empresas aéreas. Um guri terrível. Terrível. Só que ele está bombando. Às vezes eu chego no escritório e digo: pastor, Felipe, eu estou cheio de coisa para fazer, eu preciso trabalhar. Aí ele diz: não, pastor, paizão, só um pouquinho aqui, cara, sou teu filho. Daí me abraça, me beija, Felipe. Aí começa a me cheirar e diz: Felipe, senta, o que é que você quer? Então, nós íamos precisar de uma verba aí. E não tem gente não fazer. O guri está bombando. Gente que ninguém acreditava nele. Nós precisamos ver o que ainda não vimos. Nós precisamos ver o que Deus está tentando nos mostrar. Tem pessoas no nosso meio que não está dando certo ainda. Irmão, eu sou a 4ª geração de crentes da minha família. Mas dos 14 aos 28 anos eu fiquei fora. Eu usei drogas, eu vendi drogas. Um pastor acreditou em mim, foi numa boca de droga me buscar. Me trouxe para a casa dele. Eu fiquei 15 dias na casa dele, dormindo num colchão na sala. Hoje eu sou pastor dele. Acredite nas pessoas. Amém. Tem pessoas que nós precisamos acreditar. O foco da igreja ainda são pessoas. Amém, Jesus. Não são coisas. Granjeie amigo com a riqueza da injustiça. Porque quando faltarem, eles te levarão para os tabernáculos eternos. É você que vai levá-los para os tabernáculos eternos. Então a minha pergunta é: para quem você está gerando? Porque Ana, ela disse: se o Senhor me der um filho, eu te darei. Aí você faz um paralelo com Raquel, a esposa de Jacó. Jacó disse o quê? Raquel disse o quê? Em Gênesis 30. Ela disse assim: Jacó, me dá filhos, senão eu morro. Porque eu não suporto mais ver minha irmã tendo filhos e eu não. A mulher na Bíblia representa quem? A igreja. Raquel fala de uma igreja que quer filhos não porque quer filhos, é porque quer competir com a irmã.
E toda a igreja que quer filho só para competir com a outra, ela morre gerando. Ela morre enquanto gera. Deus não nos chama, nós não somos competidores, nós somos companheiros. Aleluia. Para quem nós estamos gerando? A minha terceira pergunta é: como nós estamos gerando? Porque quando o anjo falou com Maria, Maria disse o quê? Como isso pode ser feito sendo eu virgem e eu nunca estive com homem nenhum? Mas esse é o segredo. Quando você gera para Deus, não vem de contato com o homem. Nenhum homem pode colocar em você o que o céu quer colocar. Nós, os pregadores, ministros, nós podemos balizar o caminho, pegar pela mão e dizer, ó, por aqui, vai por aqui. Mas nós não podemos parar ninguém em nós. Nós não podemos, querido. Por quê? Porque quando é Deus que faz, ela disse, eu sou pura, eu nunca estive com homem nenhum. Os puros, Deus está começando a usar os puros nessa geração. Porque os puros não sabem fazer. Os puros geram segundo a vontade de Deus, não é segundo um contato com a carne. Nós trabalhamos pela unidade, sim, e a unidade ela tem que ser base, fundamento para relacionamento. Mas tem coisas que é só Deus que pode fazer com a gente, com os pastores, amém, irmãos? Aleluia. Então ela disse, como que eu posso gerar? Eu nunca estive com homem nenhum. Como isso? Aí o Senhor disse, mas descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. O que eu estou gerando? Para quem eu estou gerando? Como eu estou gerando? A minha quarta pergunta é, com quem eu estou gerando? Porque o anjo está conversando com Maria e de repente ele para e diz assim para Maria, sabe Isabel, tua prima? Também está gerando um filho na sua velhice. Na hora, Maria, depois de falar com o anjo, a Bíblia diz que ela vai, sobe as montanhas e vai para a casa de Isabel. E quando as crianças chegam uma perto da outra, João Batista começa a saltar no ventre. Minha pergunta é, com quem eu estou gerando? Irmão, porque se eu sou um homem espiritual, eu não posso gerar com quem anda na carne. Eu posso ter relacionamento, mas eu ando com todo mundo, mas não pego a mão, não pego na mão de todos, não. Em nome da unidade, eu não quero o princípio. Se você está no Espírito, você não pode ter aliança com quem está gerando na carne. Pastor, como que eu sei que alguém está no Espírito? Ah, você vai saber. Porque quando você chega perto, dá vontade de conversar, dá vontade de abraçar, dá vontade de beijar, dá vontade de ouvir. É muito gostoso você conversar e andar com quem está gerando no Espírito. Porque você sente que algo... Você conversa com um homem espiritual, principalmente nós que somos pregadores, você tem mensagem para pregar o mês inteiro. Uma frase que ele fala, uma palavra que ele diz, um versículo que libera, porque a palavra de um homem espiritual, ela vira sentenças na boca dele. Amém. Aleluia. E Deus nos chamou para isso, Deus nos chamou para viver isso, irmãos. Então, com quem eu estou gerando? Isso vai definir se o que eu estou gerando vai frutificar. Se você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, você não pode gerar com quem não tem compromisso com as coisas do Espírito. Você pode ser amigo, você pode ter relacionamento, porque isso é verdade, isso é preciso. Mas você não pode ter aliança. Aliança você tem com quem gera a mesma coisa que você está gerando. Aliança você tem com quem você chega perto e você sente que não é só uma mensagem, é uma vida. Reino de Deus, paternidade, governo dos 5 ministérios, governo do Espírito Santo. Isso não é só uma mensagem para pregar, isso é uma vida. Quando as duas se encontraram, as crianças começaram a saltar no ventre. Isabel começou a profetizar sobre Maria. Eu gosto de estar. Eu troco, irmãos, uma pregação de púlpito com uma boa conversa na mesa. Na realidade,
Todo mundo que sentou na mesa com Jesus foi curado. Jesus, quando queria manifestar o reino, ele ia para o púlpito. Quando ele queria estabelecer o reino, ele ia para a mesa. Todo mundo que se assentou na mesa, foi na mesa rasgando o pão que abriu os olhos daqueles 2 homens do caminho de Emaús. Foi na mesa que ele curou o coração de muita gente. Se a igreja perder a mesa, ela pode jogar o púlpito fora, porque ela só tem uma informação, ela não tem uma vida. Por isso que arrebatamento tem a ver com bodas, tem a ver com mesa. Porque para o púlpito pode ir qualquer um, agora para a mesa só vai uma igreja madura. É uma igreja madura que vai para a mesa com ele. Por isso arrebatamento tem a ver com bodas, tem a ver com festa, tem a ver com banquete. Aleluia. Nós pastores precisamos, alguns de nós precisamos voltar para a mesa, gastar tempo com uma boa conversa. Aleluia. Louvado seja Deus. Então o que eu estou gerando? Para quem eu estou gerando? Com quem eu estou gerando? E como eu estou gerando? A minha quinta pergunta é: quanto você está disposto a pagar pelo que você está gerando? Quanto vai custar para você o que você está gerando? E não parece que Deus complica as coisas. Por que Deus não espera a menina casar primeiro? Depois que ela casa, Deus olha para ela e diz: agora eu vou te dar um filho. Mas ela está desposada com um homem. Depois que ela recebe essa mensagem, ela corre risco de vida. Ela podia ser apedrejada, ela podia ser morta. Se José não fosse um homem de caráter, ela podia ter sido morta. Mas quando Maria recebe a informação, ela só olha para o anjo e diz: se cumpre em mim a palavra do Senhor. Ela esquece que ela estava desposada, ela esquece que ela ia casar, ela esquece que ela tinha enxoval, ela esquece que ela ainda era virgem, ela esquece que ela vai parir um filho sendo virgem. Ela esquece que por isso poderia comprometer a sua vida, seu casamento, seu ministério, comprometeria tudo, a sua reputação. Mas quando a gente obedece a Deus, irmão, a reputação cai por terra. Tem coisas que você tem que ouvir a Deus, que a sua reputação vai ficar no chinelo. E você vai ter que escolher entre a integridade e a reputação. Agora, a reputação é a opinião dos outros, não é a opinião de Deus. A opinião de Deus é a integridade. A palavra integridade, ela vem da palavra inteiro. Quando você é íntegro, você é inteiro para Deus. E às vezes, em nome da reputação, a gente perde a integridade. Para não perder o brilho diante das pessoas, nós perdemos a integridade. Salomão, para não perder o reino, ele foi perdendo a integridade. Salomão escreve 3 livros: Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. O Cânticos ele escreve no momento que ele é jovem, está cheio de vida, está apaixonado, um homem romântico. Provérbios ele escreve já quando ele está maduro, um homem inteligente. Eclesiastes ele escreve já como um homem arrependido, Tudo é vaidade. da sua velhice. E ele ensina uma coisa para a gente: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Porque os dias maus, irmãos, eles também vão bater na sua porta. E ele termina o livro de Eclesiastes dizendo: a conclusão é: teme ao Senhor e guarda-te do mal. Aleluia. Então vamos aproveitar esse tempo para estabelecer princípios que não vão nos tirar da glória de Deus. Quanto você está disposto a pagar por aquilo que você está gerando? Quanto vai custar para você? Quanto custa o seu ministério para você? Se ele tem preço, é porque ele não tem valor. Porque tudo que tem valor não tem preço. A moeda do reino ainda é a nossa vida, irmãos. E a minha última pergunta, para a gente terminar, é: até quando vai durar o que você está gerando?
Até quando vai durar? O que você está gerando? Para quem você está gerando? Como você está gerando? Com quem você está gerando? Quanto está disposto a pagar por isso? E a última pergunta é: até quando vai durar o que você está gerando? Um dia Jesus chega em Samaria, no capítulo 4 do Evangelho de João, e ele senta ao lado de um poço, chega uma mulher, você conhece a história, e ele começa a conversar com ela, sendo mesmo um rabi, já não poderia conversar com ela, e ele começa a conversar e diz: mulher, me dá um pouco de água. Ela se espanta, ela diz: você não é um judeu? Eu sou. Você sabe que a nossa religião não permite a gente ter conversa, a gente ter unidade. É isso que avivamento vai fazer, irmão. Avivamento vai quebrar muitos paradigmas. Quando chegar o avivamento na sua vida, no seu ministério, sabe o que vai acontecer? A primeira coisa que você vai ver é um lençol cheio de coisa imunda, e Deus vai dizer: mate e come. Você vai dizer: está amarrado, Deus, eu não como, a minha religião. Deus vai nos ensinar a comer algumas coisas que nós criticamos. Deus vai nos ensinar a viver em alguns lugares que nós atacamos. Hoje eu vou dizer uma coisa para você: eu tenho que ir em alguns lugares que eu não acredito neles, mas eu tenho que estar lá. Deus me falou para fazer isso, porque não sou eu que defino quem é bom e quem é ruim. Nada é bom e nada é ruim até que termine. Eu já vi muita coisa boa ficar ruim, muita coisa ruim ficar boa. Jesus, Deus, quando criou o mundo, Ele só falava que era bom no final do dia. Quando chegava no final do dia, Ele dizia: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Ele vai dizer para você: servo bom e fiel. Não é quando você começou o ministério, é quando você vai terminar. Então Ele vai dizer: servo bom e fiel. Então não importa como você termina, importa como você, não como você começa, é como você termina. O importante não é começar bem. Então para mim nada é bom e nada é ruim. Não sou eu que defino quem é bom e quem é ruim. Eu tenho aprendido isso com o Espírito Santo. Então Jesus pergunta para aquela mulher: me dá água. Ela disse: sendo você judeu, por que você me pede água? Ele diz à mulher: se tu soubesse quem te pede. Aí a mulher solta uma pérola. Ela diz assim: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos cavou o poço, que ele bebeu, seus filhos beberam, seus netos beberam, seus gados beberam? Está na Bíblia. Centenas de anos depois, Samaria ainda bebe do poço de Jacó e chama ele de pai. A minha pergunta é: até quando vai durar o que nós estamos fazendo para o Senhor? Será que quando nós sairmos vai parar aqui? Até quando vai durar? Sabe um homem que me encanta na Bíblia? Quando eu digo me encanta no bom sentido, José. José disse: gente, eu vou morrer, mas Deus os visitará e vai vos tirar daqui. E quando Deus tirar vocês daqui, me leva junto com vocês, não deixa eu aqui não. José estava dizendo o seguinte: eu vim na frente para guardar vocês com vida. Foi eu que comecei, mas não vai terminar em mim. Quando eu morrer, Deus certamente vos visitará e vos tirará. E o que eles tinham para se segurar no Egito? Nada, eles só tinham uma caixa de ossos. 300 anos depois é que Deus foi lá tirar aquele povo de lá. Eles não tinham nada para se segurar, eles só tinham uma caixa de ossos vazio que gritava lá de dentro: Deus nos visitará, Deus nos visitará. O que é que você tem para se segurar? Nada, você só tem um túmulo vazio e o Espírito Santo gritando dentro de você: Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará. Nós não temos nenhuma matéria para nos segurar. Por isso não firme o seu ministério em matérias, porque a sua herança, a sua promessa não está firmada em nada material. É fé, ou você crê, ou você crê, ou você crê. Então até quando vai durar o que nós estamos cavando? Até quando vai durar o nosso ministério? Será que um dia nós vamos poder sentar e ver os nossos filhos fazendo, os filhos espirituais, biológicos,
lendo os nossos livros, estudando as nossas mensagens. Porque se hoje você tem uma Bíblia na mão, é porque alguém se preocupou na próxima geração. Eu não tenho o direito de pensar só na minha geração. Eu não tenho o direito de pensar só no culto de domingo. Eu não tenho o direito, o que eu estou fazendo vai afetar para sempre a minha geração e a geração que é. Aleluia. E quando Deus mandou Moisés lá no Egito e disse: Moisés, para o Egito, tira o povo de lá. A Bíblia diz que quando eles saíram do Egito, todo mundo saiu com prata e ouro, menos um homem, Moisés. A Bíblia diz que Moisés levou o caixão de José, cheio de ossos. Todo mundo saiu com prata e ouro do Egito, e Moisés se grudou nos ossos de José. Ele se segurou na promessa. E a questão é que quando chegou no Sinai, enquanto ele estava no Horebe, no Sinai, o povo lá embaixo ficou fazendo o quê? Animal de ouro. Um bezerro de ouro. Agora sabe o que eu aprendi? Que o povo não pedia um bezerro de ouro para Arão. O povo não disse: Arão, nos dá um bezerro de ouro. O povo disse: Arão, nos dá um Deus. O Deus que nos tirou do Egito. Arão fez o bezerro de ouro, porque o Deus de Arão era o bezerro de ouro. O povo sempre vai adorar o Deus do seu líder. Se o Deus do líder for o dinheiro, o povo vai adorar o dinheiro. Se o Deus do líder for a fama, o povo vai adorar a fama. Mas se o Deus do líder for o Deus de verdade, esse povo não vai colocar nada diante de Deus. O povo sempre vai adorar o Deus que você dá para eles. Se você der bezerro, eles vão adorar bezerro. Se você der coisas, eles vão dar coisas. Eles vão adorar as coisas. Mas se você disser: não pare em mim, continue, eu certamente morrerei, mas Deus vos visitará. Não deixe ninguém parar em você, irmão. Não carregue esse peso contigo, querido. Você está aqui para levar as pessoas a Jesus, não a você. Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Essa palavra me pegou, e eu espero que ela tenha pegado você também. 2015 para mim é um ano de renúncia. 2014 é um ano de ciclo. Aí eu fui estudar a Bíblia. 14 da geração de Adão, Abraão é 14. De Abraão a Davi é 14. De Davi a Jesus é 14. E se você juntar 14 dá 42. 42 semanas é o prazo que uma mulher leva para gerar um filho. Foi isso que Deus nos falou em 2014. E para 2015 Ele tem nos dito: ainda não chegamos nos 7 dias de jejum, mas Ele tem nos sinalizado: renúncia. Renúncia. Renuncie às suas vontades, renuncie